Olá, pessoal. Então nós vamos fazer aquelas atividades sobre propriedades dos compostos orgânicos, tá? Então essa atividade está na página 47 da apostila e, a gente vai fazer alguns desses exercícios aí, vamos fazer juntos, tá? Então vejam lá, exercício número 1. Embora tenham a mesma polaridade e fórmula molecular, os hidrocarbonetos metilpropano, vamos grifar aqui, ó, metilpropano e butano, apresentam diferentes valores de temperatura de ebulição. Com essas informações, representem as fórmulas moleculares e condensadas para esses compostos. Lembrando, fórmulas moleculares, né? E aquela fórmula condensada, a fórmula estrutural, onde os átomos eles estão agrupados, né? A gente mostra só as ligações. Então vamos lá, metilpropano. Vou escrever aqui, ó. Metilpropano. Tá? Prop. Quantos átomos de carbono? Vai ter 3 átomos de carbono. Vou colocar. Só simples ligação, o hidrocarboneto. Tá? Radical metil só pode estar nesse carbono secundário. Então, vou colocar CH3, o radical metil aqui. CH3 aqui. Tá? Fórmula do metilpropano. Beleza. O outro composto é o butano. Então, vamos escrever aqui, ó. Butano. But. São 4 ligações, né? Vou colocar a sequência aqui das 4 ligações, tá? E a gente vai representar essa fórmula condensada. Então, CH3, CH2, CH2, CH3. Fórmula molecular. Aqui, aqui faltou um hidrogênio, né? Faltou um átomo de hidrogênio pra gente ligar aqui, tá? Bom, então essa é a fórmula condensada. Estrutural seria se aparecesse as ligações com hidrogênio, né? E agora a gente vai escrever a fórmula molecular desses compostos. Então, fórmula molecular. 4 átomos de carbono, tudo bem? E aqui tem 3, 6, 9, 10 átomos de hidrogênio. Do butano. 4 átomos de carbono, 3, 5, 7, 10 átomos de hidrogênio. Percebam o seguinte, pessoal, isso aqui é um fenômeno que ocorre na química chamado isomeria. Os elementos químicos, eles têm diferentes nomes, têm diferentes pontos de fusão, mas têm mesma fórmula molecular, tá? Mesma fórmula molecular, diferente fórmula estrutural condensada, ou fórmula estrutural, é o fenômeno de isomeria, um estudo que a gente vai verificar aí para frente. Qual desses compostos possivelmente tem maior ponto de fusão? Possivelmente seja o butano, porque ele tem o quê? Ele tem uma maior área de superfície de ligação para fazer com a outra molécula de butano, tá? Isso aqui tem uma menor área, a molécula ela é um pouquinho menor, ela é mais agrupada, mais condensada. Tudo bem? Bom, vamos lá para a próxima questão. Indique o composto que apresenta o ponto de ebulição mais elevado e justifique sua resposta. Eu vou estar passando aqui, pessoal, a resposta do livro mesmo, né, e a gente vai estar vendo junto. Como eu tinha explicado anteriormente, o butano apresenta um ponto de ebulição mais elevado do que o metilpropano. Isso acontece porque as moléculas da cadeia normal, como a do butano, apresentam maior área superficial que as ramificadas, tornando a interação entre as moléculas mais intensas. Assim, é necessário maior quantidade de energia, um maior ponto de ebulição para o rompimento dessas interações, né? E a letra C indica a polaridade desses hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto, tá, é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Beleza? Então, o tipo de ligação que vai existir entre os hidrocarbonetos vai ser a ligação do tipo
dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tudo bem, pessoal? Ou também a chamada força de Van der Waals ou força de London, né? Aqui são moléculas apolares e o tipo de interação, as interações, aqui a pergunta, descreva o tipo de interação intermolecular predominante nessas moléculas, interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de dispersão de London. Ok, pessoal? Vamos seguir para a próxima questão. Identifique as forças intermoleculares mais comuns e o grupo de moléculas em que predominam os diferentes tipos de interações. Identifique as forças intermoleculares mais comuns e o grupo de moléculas em que predominam os diferentes tipos de interações. Então, assim, turma, como eu tinha explicado na aula, molécula apolar vai fazer dipolo induzido, dipolo instantâneo, tá? O tipo de interação em toda molécula polar vai ser dipolo induzido, dipolo instantâneo. Lembrando que isso aqui também é chamado de força de dispersões de London, força de Van der Waals. Tudo bem? Molécula polar, ela é uma molécula que pode ter dois tipos de interações entre suas moléculas, tá? O primeiro tipo de interação é o tipo dipolo-dipolo. E o outro tipo é por ligações de hidrogênio. Vamos relembrar as duas aqui, rapidinho? Então, molécula polar. Vamos pegar aqui a molécula de um hidrocarboneto. Tá? Como que essa molécula desse hidrocarboneto aqui, ela vai sofrer interação com outra molécula? Não sei se vocês lembram que durante a explicação eu falei que a nuvem eletrônica, ela tá igual, ela tá dispersa aqui, né? Só que vai chegar um momento, né, dessas nuvens eletrônicas, que os elétrons, às vezes, eles podem ficar mais para um lado. Então, induz a formação da próxima nuvem eletrônica a ficar mais positiva. Os elétrons vão ficar mais, né, para um determinado ponto da molécula. Então, essa interação aqui, mesmo ocorrendo em molécula apolar, é uma interação bem fraca, tá? É a interação que é mais fácil de ser rompida. Então, essa aqui é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, que acontece em molécula apolar, no primeiro caso lá, tá? Segundo caso, vou colocar aqui. Segundo caso é dipolo-dipolo. O exemplo clássico é a molécula do ácido clorídrico, né? Nessa molécula, a parte do cloro, por ser mais eletronegativa, é negativo, a nuvem eletrônica, né? É como eles fazem uns desenhos assim para ilustrar. A nuvem eletrônica, ela está mais pendida para o lado do átomo de cloro, né? Aqui a gente tem outra molécula, né? Aqui negativo, aqui positivo, aqui negativo, tá? E daí, essa parte vai ficar positiva. Então, essa interação negativa aqui. Mas vejam, esse dipolo, ele é um dipolo permanente. Não é numa molécula polar. Essa molécula aqui, ela é uma molécula com polos, é uma molécula polar. Então, ela, geralmente, ela vai ter a formação de polos. Então, essa interação, ela vai ser mais forte do que essa interação aqui. Tá? Porque aqui é por um momento lá que se torna instantâneo e daí forma essas interações. Aqui não. Aqui a polarização na molécula é constante, então as interações elas são mais fortes. E daí tem as ligações de hidrogênio, que é muito pedido na biologia também, né?
As ligações de hidrogênio acontecem quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Quando eu tenho, então, por exemplo, a molécula da água. Então, na molécula de água aqui, né, o oxigênio ele se torna mais negativo, porque ele atrai esses elétrons aqui do hidrogênio para mais próximo ao seu núcleo, né? Então aqui é uma força bem acentuada negativa, por causa dessa diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, e aqui o hidrogênio vai ficar bem positivo, e daí o que vai ocorrer? Vai ocorrer essa atração. Essa atração é das mais fortes das interações intermoleculares. Então vamos lá, pessoal. Memorizando isso aí, né? São 3 tipos. Quando aparecer molécula apolar, vocês vão saber, é dipolo induzido, dipolo instantâneo. Lembrar que recebe o nome de força de Van der Waals ou forças de dispersão de London. Se é molécula polar, se a molécula tem polo, pode ser dipolo, né? Agora, quando a gente tem, nesse caso, hidrogênio ligado a esses 3 elementos bastante eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente tem a chamada ligação de hidrogênio. Ficou claro, pessoal? 3 forças, né? Tá aqui, ó. Resumindo. Molécula polar, dipolo induzido, dipolo instantâneo, pode ser chamada de força de dispersão de London. E polar, dipolo ou ligação de hidrogênio. Beleza, turma? Tá. Eu vou deixar aqui, né, o texto, a resposta. Vocês, se quiserem parar o vídeo e copiar, ou fazer um print disso aí no celular, fiquem à vontade. Beleza, turma? Vamos para frente, né? 3. Cita algumas propriedades físicas dos compostos orgânicos que podem ser estimadas com base no conhecimento das estruturas e das interações entre as moléculas desse composto. Então, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso aí eu já tinha dito na aula anterior. Para a próxima questão aqui, marque de tempo. Para remover a graxa das mãos, o mecânico geralmente utiliza querosene ou gasolina, todos derivados do petróleo. Com base nesse exemplo, explique por que os hidrocarbonetos são solúveis em solventes orgânicos, mas não são solúveis em água. Vamos relembrar da regrinha lá? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Polar com apolar mistura heterogênea. Ok? Então aqui, ó, água, polar e óleo forma mistura heterogênea. Eles não são miscíveis, não se misturam. Turma, por que então a resposta aqui? Para remover a graxa das mãos, o mecânico geralmente utiliza querosene ou gasolina. A graxa, ela é um hidrocarboneto. Querosene ou gasolina, a graxa, né, é um hidrocarboneto de cadeias mais longas, está no estado sólido, ela gruda, ela tem maior viscosidade. Então ele vai usar querosene ou gasolina porque também, daí, por ser mais fluido, por ser um hidrocarboneto mais fluido, ele consegue arrastar essas moléculas de graxa, e a graxa consegue se solubilizar melhor no querosene e na gasolina. Ok? Por isso que é mais difícil, por exemplo, de você remover gasolina, ou, remover graxa com água e sabão. Vou deixar aqui a 4, tá? Para vocês copiarem. E depois a gente segue com os exercícios. Uma boa semana, um abraço a todos aí. Se cuide.